Você já reparou como o mundo premia o tolo? Não pelo absurdo de ser bom, mas pelo horror de não pensar. Em poucos segundos, o sistema traça a sentença. Os que questionam ficam na sombra, e os que obedecem ficam sob holofotes, porque a estupidez não é acidente, é moeda de poder. Dietrich Bonhoeffer enxergou isso, um teólogo que viu o absurdo virar regra. Ele entendeu que a ignorância consciente não é uma falha, é uma alavanca, uma corda invisível que ergue mediocridade e esmaga a lucidez. Não foi mera declaração, foi corte simbólico na linha do óbvio. No mundo dos fortes, a inteligência costuma ser torturada. O pensamento crítico é cervo exposto no campo. A massa conformista é leão feroz aplaudindo goleada. Mas há algo mais brutal. A estupidez reinante não surge de burrice, surge de divisão estratégica. É a força cega da multidão que se recusa a olhar no espelho. Enquanto isso, o pensamento independente se torna labirinto que poucos ousam percorrer. Você já se sentiu isolado por saber demais? Por perceber que o espelho ao seu redor devolve reflexos polidos de vazio? Isso não é paranoia. É real. É o peso da lucidez num palco cheio de marionetes. E se parece impossível resistir, bom, esse é o veneno da promessa. Porque a sociedade não só recompensa estúpidos, ela os exalta, aprova, promove, enquanto quem pensa é silenciado. E agora você está lendo isso, já sabe o corte, já sentiu o fio, sabe que a travessia não será confortável, mas é o que resta, respirar consciência num mundo anestesiado. A estupidez não apenas resiste à razão, ela constrói um escudo invisível contra qualquer verdade. Dietrich Bonhoeffer escreveu isso com os olhos rasgados pela realidade. Fatos contrários ao pré-julgamento simplesmente deixam de existir. Não porque sejam falsos, mas porque são incômodos. Quando a verdade fere, o estúpido vira crítico. Mas não crítico por lucidez, crítico por autoproteção. É a crítica que protege a cegueira. E quando os fatos se tornam impossíveis de negar, são jogados no chão como poeira. Não importa, não muda nada. A parede permanece intacta. Bonhoeffer não estava descrevendo ignorância comum. Ele viu algo mais sombrio. Uma sociedade inteira transformando estupidez em moeda de troca. Um lugar onde quem pergunta desaparece, onde quem obedece é promovido, onde o silêncio vira carreira. Isso não era acidente, era projeto. Bonhoeffer entendeu que a estupidez era menos um defeito individual e mais um fenômeno social. Ela não nascia apenas de falta de inteligência. Ela era cultivada. Estúpidos são mais fáceis de controlar. Não questionam, não resistem, não veem. Esse foi o seu crime. Ele enxergou a engrenagem, e quem enxerga, ameaça. Um homem capaz de ver a idiotização sistêmica não podia andar livre. Foi enforcado semanas antes do fim da guerra, mas deixou um corte no tempo, uma cicatriz que sangra até hoje. Por que ainda vivemos nisso? Você já foi premiado por ficar quieto? Já percebeu que pensar demais afasta? Que questionar demais cria atrito? Que calar traz aplauso? É isso. O sistema recompensa a omissão. E omissão não é neutralidade, é cooperação. O mais aterrorizante da teoria de Bonhoeffer não é que os estúpidos agem de forma estúpida, é que os inteligentes, em grupo, se tornam estúpidos também. A psicologia moderna só confirmou o que ele viu com olhos desesperados. Em 1950, Solomon Asch mostrou que mesmo ao ver uma linha maior com clareza, pessoas mudavam sua resposta apenas porque o grupo dizia outra coisa. A mente via, a boca mentia. Não é erro, é sobrevivência social. Stanley Milgram empurrou isso ao limite. Pessoas comuns, sem crueldade, apertavam botões acreditando estar eletrocutando estranhos, só porque uma figura de autoridade mandou continuar. Eles não estavam possuídos, só estavam adaptados. O grupo dita o que é real, a multidão decide o que é verdade, e quem pensa diferente é esmagado sem ser notado. Conversar com um estúpido, escreveu Bonhoeffer, é como falar com um eco, não com uma pessoa, mas com slogans, frases prontas, gatilhos mentais que o possuem. Você fala com ele, mas quem responde é a multidão que o moldou. O grupo não apenas protege, ele apaga a culpa. Ninguém se sente responsável quando todos fazem. Essa difusão de responsabilidade autoriza atrocidades com o conforto de um aperto de mãos coletivo. O que sozinho pareceria monstruoso, em grupo vira rotina. E o grupo não oferece só escudo, ele oferece nome, pertencimento.
E o desejo de pertencer ultrapassa o desejo de estar certo. A mente para de buscar o que é real e passa a peneirar o que é aceito. E nesse instante, a verdade morre de inanição. As redes sociais não apenas exploraram isso, elas elevaram a arte, criaram bolhas que imitam consenso, mas são jaulas. A ilusão de acordo coletivo isola você na sua própria versão da realidade. E como tudo parece validado, você para de pensar. E o mais trágico, os mais inteligentes caem mais fundo. Acostumados a estarem certos, entram em pânico ao serem contrariados por muitos. Começam a duvidar de si, a revisar o que sabem, a desconfiar do único dom que os protegia, o pensamento independente. É aqui que nasce a espiral da dúvida, onde o que se sabia com clareza vira ruído, onde o pensar se torna um perigo interno, e a única cura possível é a fricção. Relacionamentos onde a verdade não é decorativa, vozes que não têm medo de ferir para curar, informações que desafiam, que machucam, que não fazem carinho no ego, mas chamam de volta à lucidez, porque a estupidez é produzida. Bonhoeffer enxergou que ela não brota como erva, é cultivada, é lucrativa, e os sistemas que se beneficiam do silêncio incentivam a cegueira. Toda ascensão de poder, política, religiosa, ideológica, infecta massas com estupidez. Não porque quer mal, mas porque quer controle. E o controle requer mentes que não resistem. É por isso que, nas empresas, os obedientes vencem. O funcionário que pergunta por quê, cria tensão. O que segue sem pensar, acende. Aos poucos, pensar se torna perigoso. E obedecer, carreira. A escola segue o mesmo molde. Ensina a responder, não a questionar, a memorizar, não a refletir. E assim, criamos adultos treinados para repetir, não para ver. Na escola, o aluno que desafia o currículo é punido com notas baixas. O que decora, sobe. O que pensa, tropeça. Desde cedo, o sistema ensina. Pensar é arriscado. Concordar é seguro. A mídia completa o molde. Complexidade vira manchete rasa. Dúvida vira ameaça. E o que exige raciocínio não engaja. O algoritmo não premia a reflexão, premia o grito, a emoção que vicia mais rápido que o pensamento que liberta. Você é treinado para consumir, não para questionar, para reagir, não para digerir, para compartilhar sem entender. O viral é o que simplifica, não o que revela. E nas eleições, o padrão continua. O povo que exige respostas simples e soluções mágicas elege exatamente isso. E os que ousam dizer, é mais complexo, perdem. O sistema não quer quem pensa, quer quem repete, porque o repetidor é previsível, é manipulável, é seguro. A estupidez fabricada serve ao poder como combustível, como corrente invisível. Um povo estúpido não questiona, não investiga, não exige. Bonhoeffer resumiu isso com um golpe. O poder de um depende da estupidez do outro. Essa frase não é crítica, é mapa. O poder se alimenta da mente que parou, da mente que se rende, e essa simbiose é o pacto silencioso que sustenta impérios. Por isso, identificar os ambientes que te recompensam por não pensar é sobrevivência mental. Se a conformidade é mais valorizada que a competência, fuja. Se a dúvida é vista como ameaça, fuja. Se o que te conforta nunca te desafia, fuja, porque você pode estar dentro da máquina e nem percebeu que virou peça. Roma acalmava o povo com pão e circo, alimentava estômagos e entorpecia consciências. A Idade Média acorrentava mentes com dogma. Crer era mais seguro que pensar. Hoje, o consumo dita identidade. Você não é quem é o que compra. E o que pensa se dissolve na vitrine. Bonhoeffer viu o padrão. A estupidez que serve ao poder não é passiva, é uma couraça. Contra ela estamos indefesos. O estúpido não apenas obedece, ele protege a engrenagem, ataca quem ameaça a narrativa, veste a farda da cegueira como armadura emocional. A fusão é o veneno, o indivíduo se funde com o líder. Criticar a autoridade se torna feri-lo pessoalmente. A mente não analisa, se defende. A crítica é vivida como ofensa. O líder se torna espelho e quebrar o espelho é dilacerar o próprio rosto. O poder alimenta esse colapso com narrativas simples. Seu inimigo é aquele ali, siga-nos e tudo será resolvido. O pensamento complexo é um peso que o estúpido não quer carregar. Melhor culpar um bode expiatório, melhor viver aliviado e dominado. A tecnologia turbina esse colapso.
Algoritmos disfarçados de liberdade conhecem seus medos melhor que você. A propaganda se personaliza, se infiltra e você a chama de escolha. Você acha que pensa, mas está lendo o roteiro que escreveram para você. A nova repressão não queima livros, queima foco, não censura ideias, direciona sua atenção para arenas inofensivas, discussões acadêmicas irrelevantes, paixões esportivas que anestesiam, fofocas de celebridades como ópio para os lúcidos. A inteligência não é negada, é desviada. Bonhoeffer entendeu o horror. Em certas circunstâncias, as pessoas se deixam tornar estúpidas. Não é destino, é pacto, é fuga disfarçada de conforto, é coragem sendo vendida por segurança. Sair da máquina não é entender o mundo, é recusar o script. Pensar por conta própria é renunciar à tribo, à segurança dos consensos, à maciez do eco. O estúpido se deleita na certeza compartilhada. O lúcido caminha no deserto do talvez. Bonhoeffer viu o preço. O pensar autêntico cobra em solidão, dúvida e isolamento social. E por isso tantos se vendem à estupidez fabricada. Não por ignorância, mas por alívio. Porque suportar a complexidade é caminhar sem rede, e a maioria prefere o berço do grupo ao abismo da consciência. A saída não começa com uma bandeira, começa com uma dieta. Parar de ingerir informação feita para ativar gatilhos, não para iluminar ideias. Buscar fontes que incomodam, não que aplaudem. Ler a origem, não o resumo. Encarar o argumento mais forte do inimigo, não caricatura de espantalho. Cercar-se de quem pensa diferente, mas com respeito. Relações que cortam, que desafiam, que não deixam sua mente estacionar. Porque o que a máquina da estupidez produz é um espelho fechado, e só o diferente abre rachadura no vidro. Humildade é escudo. Quando você crê que entendeu tudo, já começou a descer. O estúpido, dizia Bonhoeffer, é autossatisfeito, certeiro em sua ignorância, protegido pela certeza de que está certo, mesmo quando mergulhado no erro. Questione qualquer estrutura que te premie por não pensar, seu grupo, seu trabalho, sua fé. Se perguntas geram punição, você está numa fábrica de idiotas, mude ou saia, ou será parte dela, e sobretudo aceite, ninguém vai te libertar. Bonhoeffer foi claro, a estupidez não se vence com ensino, apenas com um ato de libertação. Você, ou se liberta, ou se entrega. Nos últimos dias, ele escreveu: o futuro dependerá de quem confia mais, na estupidez do povo ou em sua sabedoria interior. E se o mundo premia a burrice, pensar se torna rebelião. Pensar é resistência. Pensar é ato de coragem. Pensar é semente do que ainda pode ser salvo. Mas pensar dói. Não é metáfora, é bisturi. Você agora carrega a ferida e precisa escolher, costura ou sangra de novo. Bonhoeffer não morreu pelas palavras, morreu pelo espelho, porque enxergar o que a sociedade oculta é ferir o teatro, e ferir o teatro é virar alvo. A muralha do poder não teme o grito, teme o silêncio consciente. E você está diante do espelho agora. Você já viu a corda, já sentiu o ferro quente da validação comprada, já percorreu o labirinto da aceitação social, e se chegou até aqui, sabe que a idiotização não é tragédia, é escolha. Mas há uma pergunta que ainda não foi feita. Você suporta viver desperto num mundo que premia o sono? Não precisa me ouvir. Precisa ouvir o que sussurra dentro de você. O preço da lucidez é a exclusão. A punição por pensar é o exílio emocional. Mas o custo por não pensar é perder a própria alma. Quem não age, paga. Quem finge que não viu, volta pro poço. Quem não quebra o espelho, vira reflexo. Se você leu até aqui esperando um final, sinto muito. Isso não é diploma, é portal. A partir de agora, tudo o que você disser será medido não pela sua inteligência, mas pela sua coragem. Nos vemos no próximo labirinto. Em silêncio. Comente. Eu comando sem dizer nada.